tear temporal não implodisse? E se o Loki tivesse impedido que o tear fosse destruído e salvasse o multiverso? Como é que seria o final? Bom, o diretor da série contou como seria e deixou claro que poderia ter sido diferente o final da segunda temporada de Loki. Poderia ter sido, mas não foi. Mas vamos ver como é que seria, né? Vamos lá. Ei, Nerd, Trunks, Peter aqui. Bom, que o Loki se tornou o maior herói do multiverso, do CM, o mais poderoso, a gente sabe. Não é possível você estar desconfiando disso, né? Mas segundo o diretor, o Aaron Moorhead, o final da série quase foi diferente. Faltou isso aqui. Sem o mesmo impacto, sem o sacrifício do Loki destruindo o tear. Consegue imaginar isso? Bora comigo agora que a gente vai entender melhor essa história e ver se realmente valeu a pena trocar o final da série pro que a gente tem agora, né? E galera, falta só uma semana pra acabar o IBEST. Todo mundo pode votar 2 vezes. Se já votou 2 vezes, avisa alguém, chama alguém pra votar pra gente. Os links estão todos aqui embaixo, isso pode acontecer. A gente pode ganhar os gigantes. Nós podemos ganhar os gigantes, ok? E quando eu falo gigante, eu tô falando, porra, de Whindersson Nunes, Anitta, tô falando Felipe Neto. É muito difícil ganhar essa galera, mas com vocês, nessas 6 categorias a gente consegue impossível. Eu vou trazer um vídeo só pra isso, só pra agradecer vocês, todas as minhas redes sociais, porque é muita vontade que a gente está. Então dá esse presente pra gente, galera. Vota aqui agora, faz isso acontecer, faz isso tornar real. Obrigado. Ó, eu sei que é difícil imaginar um final diferente pra segunda temporada de Loki. Tipo, pô, aquilo lá foi perfeito tanto pro CM quanto pra qualquer história em quadrinhos já lançada. Aquilo foi maravilhoso. É um nível épico que a Marvel só tinha feito em Ultimato, né? Eu achava que nunca mais ia ver algo do tipo que foi feito no Ultimato. Nunca mais. Muito menos uma série do Disney Plus. E não precisou de um exército de Vingadores pra cena ser épica, não. O Loki sozinho tancou a bronca, carregou o final da série nas costas, junto com o multiverso até o CM. O cara carregou tudo nas costas. Cara, na boa, que final épico, né? Mas a real é que era pra ter sim um final diferente. Existia um rascunho onde Loki não destruía o tear, onde Loki sentava no trono do Aquele que Permanece depois de salvar o multiverso, mas sem nenhum sacrifício, seria assim. Isso quase aconteceu e vai ser tudo revelado no Marvel Avante, nos bastidores de Loki, segunda temporada. Esse documentário só vai chegar no dia 29 de novembro, mas em alguns países já saiu, e por isso a gente sabe exatamente o que o diretor disse. Olha isso, abre aspas. Havia um rascunho do roteiro do final, o verdadeiro final. Algo não estava certo para nós dois sobre ele, e o problema era que neste rascunho, Loki não destruía o tear temporal, ele salvava o tear de implodir, então ascendia ao trono. Todos sabíamos que havia algo errado, só não sabíamos o quê. Porque era tipo, bem, ele está tentando salvar o tear, ele consegue o trono, tudo isso. Viu, galera? Desde o rascunho, a intenção era o Loki sentar no trono daquele que permanece e governar o multiverso. Só que eles tinham isso em mente. Era sentar no trono e governar. Só que no rascunho, o Loki impede o tear de implodir. O tear não implodiria. Com isso, ele não precisa pegar as ramificações das mãos e dar vida para elas. Não seria isso. Então, no final das contas, o Loki só ia se aposentar e fazer o que Aquele que Permanece queria desde o começo. Colocar o Loki no lugar dele para administrar a VT. Seria um final amarrado, beleza, né? Só não teria esse final épico. E só o diretor e toda a equipe sabiam que tinha um problema nessa cena aí que envolvia o sacrifício do Loki. Olha só o que ele falou, abre aspas. Mas o problema era que o Loki não tinha o sacrifício e percebemos isso. Por que ele não destrói o tear e depois assume a enorme responsabilidade do tear? Ele não ganha nada com isso. Agora parece tão óbvio, parece exatamente a escolha certa. Mas esse foi um momento decisivo no desenvolvimento disso, quando percebemos que Loki precisava destruir e se tornar o tear. Galera, é o sacrifício que fez a cena ser épica. Épica, a cena épica tem a ver com isso, sacrifício. Não só pela ideia de sentar no trono pra todo sempre, sabe, pra toda a eternidade. Não é só isso. Mas também por ele reviver o multiverso com as próprias mãos, dando a eternidade dele. No rascunho ele ia salvar o dia? Sim, ia salvar o dia. Ia salvar o multiverso, ia assumir o trono, beleza. Mas no final que foi pro ar, o Loki não ganhou nada com o trono, pelo contrário. Ele aceitou passar a eternidade naquele trono completamente sozinho, isolado. A eternidade. Nem o Castelo a Pedreira existem mais. Diferente do rascunho, o Loki não só salvou o multiverso, como também deu uma chance para as pessoas terem o livre-arbítrio que Aquele que Permanece tinha tirado delas. E o preço disso tudo? Pô, ele deixou de lado o próprio livre-arbítrio e aceitou viver eternamente sozinho, isolado. Ele é obrigado a ficar para sempre lá no centro do multiverso, servindo como o novo tear temporal, num trono que ele nem queria mais. Foi uma redenção absurda, plena, máxima. O próprio diretor fala isso. O Loki se tornou o tear temporal vivo e é responsável pelo fluxo do tempo no multiverso. Até porque se ele não precisasse ficar lá, não seria sacrifício. Quer dizer que ele vai ficar lá para sempre? Não, tem muita coisa para rolar ainda.
com as duas opções finais na nossa frente, é óbvio que o final que foi ao ar é melhor e o mais lógico, sem dúvidas. Tipo, foi mais épico, foi lindo o final, né? Com aquela trilha, com tudo que aconteceu ali. Mas o próprio diretor deixou claro que na época eles não sabiam exatamente o que fazer com esse episódio. Na boa, galera, se o Loki impede o teatro de implodir, na verdade, né? E fica no trono como era pra ser no rascunho, é possível que ele fosse visto como egoísta no final das contas. Porque, pô, ele tava com todo aquele papo lá de ser um deus, decidir pelas pessoas, mas ainda bem que foi diferente, sabe? De verdade, ainda bem mesmo, porque ainda bem que o Loki fez o gesto mais humano que alguém poderia fazer, que foi o sacrifício para que os outros pudessem viver e ter liberdade de escolher o próprio caminho. O Loki não tem mais caminho, né? Ele decidiu ficar ali, naquele único caminho que não tem mais o que fazer. Vai ter que ficar ali para sempre, para toda a eternidade. Para quê? Para que os outros pudessem ter seus próprios caminhos. E ele não salvou uma única pessoa não, ok? Ele salvou bilhões, trilhões, infinitas pessoas pelo multiverso. Não tem nem o que falar. Percebe a diferença, inclusive, do próprio estalo do Tony Stark, do sacrifício do Tony Stark, que o Tony Stark ele deu a morte pelo universo. O Loki deu a vida pelo multiverso. É diferente isso. É claro que como fã, lógico que eu quero ver o Loki de volta, né? Tanto faz se é pra fazer o papel do homem molecular, ou quem sabe até dos próprios Beyonders, quando as Guerras Secretas chegarem. Ou até mesmo na VT, sabe? Mas se a Marvel falasse que esse é o final definitivo do personagem, eu não acharia ruim. Foi um dos finais mais épicos que eu já vi pra um personagem. Não consigo lembrar de um final tão épico assim. Você pode falar com qualquer personagem. Fala qualquer um, Darth Vader, qualquer um. Pra mim, do Loki foi mais. Antes a gente tinha aí um Loki que fazia questão de esfregar na cara de todo mundo que era um deus de Asgard. Sabe, queria governar a todo custo. Ele fazia o que fosse necessário pra chegar no poder. Independente se ele ia passar alguém pra trás, sabe? Ou até mesmo matar o próprio irmão, ele não ligava pra isso. Agora a gente tem um Loki completamente oposto, que tá numa posição de poder maior ainda do que qualquer Odin no multiverso teria sonhado. Ele tá sentado no trono supremo e governando o multiverso, mas ao mesmo tempo pagando um preço que vai contra tudo que o Loki de antes queria. Esse trono custou a própria liberdade, e ele sacrificou a própria eternidade, pelo bem das outras pessoas, de múltiplos universos. Nenhum personagem da Marvel teve uma evolução tão boa e tão coerente até hoje no CM. Por isso que eu falo pra vocês, galera, quando a história é bem contada, não interessa se o personagem é popular entre os fãs ou não é. Se for contada uma história que respeita a essência do personagem e acrescenta coisas novas com base nas HQs, o resultado só pode ser um sucesso. É isso. Pode ser o Loki, Superman, Guardiões da Galáxia. O importante é em como a história é contada. Agora me fala, alguém aqui acha que o final do rascunho seria melhor? Comenta aqui embaixo. E não esquece, ajuda a gente no IBET. Falta só 6 dias, menos que uma semana. Menos de uma semana, galera. Depois não tem mais, pô, faz isso pra gente. É possível, gente, vota nas 6 categorias aqui embaixo. Se você não votou nas 6, se votou nos 3, vota nas outras 3, vai ser bom pra caramba. E obrigado de coração. Toca aqui agora, se inscreve no canal com o sininho. Sininho é importante pra chegar a notificação pra você. Chegando a notificação, você decide se vai ver o vídeo ou não, ok? Mas só pela notícia, só pelo título, opa, isso aqui eu quero assistir. Ou, não, isso aqui eu não quero assistir. Mas só com a notícia já fica informado. Obrigado por isso, até a próxima. Fui!